Seja bem-vindo ao Quartinho Espírita. Livro de hoje, Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 2. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum: que te importa a ti? Segue-me tu. Bom, na lição de hoje, Chico e Emmanuel nos alertam de um perigo que é muito comum. Todos nós temos as nossas atribuições em matéria de espiritualidade, estejamos numa religião ou não. E é comum nós ficarmos, às vezes, ao invés de nos voltarmos para aquilo que nos foi designado, para a tarefa que abraçamos, seja em grupo ou alguma iniciativa nossa de fazer algo pela espiritualidade, seja como voluntariado, seja um canal no YouTube, tentando divulgar as lições, qualquer coisa assim, qualquer que seja o trabalho. Nós deveríamos nos dedicar o máximo possível das nossas forças, tentando melhorar a cada dia, fazendo o nosso papel. Mas é comum nós ficarmos fiscalizando os outros, como se pudéssemos conhecer a dor do outro. De repente, aquela pessoa que começou um trabalho que nós achávamos muito bonito e ela parou pelos seus motivos. Nós não sabemos as dificuldades que as pessoas enfrentam, os seus dramas, se foram golpeados com a falta de esperança, as suas dores em família. E é muito cruel da nossa parte, não só esse olhar, mas às vezes aqueles entre nós que chegam a fazer uma interferência, uma abordagem com essa pessoa, com esse irmão, para cobrar porque não tem feito, porque não tem prosseguido, quando na verdade aquela pessoa pode estar enfrentando dificuldades que nós, particularmente, não suportaríamos. E na lição é claro, Jesus vela por cada um de nós. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então, convém a todos nós seguirmos esse apelo que Jesus nos faz, de cuidarmos das nossas obrigações, que são obrigações tanto do campo íntimo, porque o Espiritismo fala sempre, a reforma íntima, aliás, as religiões falam nisso, Nós temos um trabalho, nós não podemos pensar que somos seres perfeitos, nós temos ainda trabalho a fazer dentro de nós, que se reflete consequentemente fora de nós também,
se somos menos egoístas, se somos menos violentos, menos intolerantes. Isso vai se refletir em como tratamos os outros, né? É a convivência interna e é a convivência ao mesmo tempo externa. Então, nos compete a fé, nos compete serviço, trabalhar com seriedade, né? Não é seriedade para ser aquela pessoa muito séria, que não sorri nem nada, mas é termos responsabilidade com o que nos foi confiado, né? Tenha sido confiado às vezes dentro de um grupo ou individualmente. De repente aquela intuição que vem, né? Por que você de repente não vai lá ajudar naquele lar de idosos? Por que você de repente não se dedica a essa ou aquela atividade? Muitas vezes nós não temos que ficar esperando que alguém venha e nos dê uma atribuição dentro de um grupo, até porque nem todo mundo segue um grupo. Muitas vezes vem através de uma intuição, e seja qual o caminho através do qual ficou repetitivo, mas seja qual for o caminho através de que veio essa ideia de fazer algo no bem, de um serviço ao próximo, coloquemos as nossas atenções nisso, né? No serviço. Não é que nós vamos desprezar o irmão que sofre, não é isso. Se ele precisar da nossa ajuda, existem meios de se abordar sem humilhar, sem violentar a liberdade de ninguém, mas de ordem geral nós não temos que ficar cuidando da vida dos outros, né? Nos metendo ou acusando. Às vezes a gente nem se presta a ajudar, só acusa a distância mesmo. E não é isso. Se os outros estão enfrentando problemas, nós também enfrentamos os nossos. Se as tarefas estão complicadas para alguém, não está dando conta, certamente ela tem os seus motivos, mas nós temos um compromisso com a prática do bem, com Jesus e por Jesus, e devemos fazer a nossa parte da melhor forma possível. E qualquer que seja o erro do outro, tenha razão ou não, isso não nos compete. É como diz a lição: que te importa a ti? Segue-me tu. E isso é um dizer, né? É uma mensagem que cabe a qualquer caminho religioso, qualquer caminho espiritualista. Não fiquemos apontando os dedos, mas estendendo as mãos. Façamos o que nos compete, e sem agredir o próximo, e principalmente sem nos comportarmos como se fôssemos melhores que os outros, né? Como se fôssemos um padrão que o outro devesse seguir. Não, o modelo é sempre Jesus. Que Deus e Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família. Até a próxima.